Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo pra você ir além. Revista Estar Bem. Querido ouvinte da revista Estar Bem, sim, isso mesmo que você ouviu. Você, que sempre foi nosso leitor da revista Estar Bem na versão impressa, vai passar a poder contar conosco na versão digital. Serão episódios em podcast, sempre com conteúdos relevantes para a sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar, físico e emocional. E nesse primeiro episódio, quero contar um pouquinho para vocês de como tudo começou. Eu nasci e cresci numa família muito amorosa. Desde criança, com os meus pais, nós visitávamos asilos, orfanatos, creches e com eles eu aprendi que a gente sempre podia fazer o bem por alguém. Com meu irmão biólogo, eu aprendi a respeitar os animais e o meio ambiente. E eu fui crescendo assim, envolvida com muito carinho. Quando me formei em jornalismo, com diploma na mão, aquele meu desejo de menina de fazer o bem para alguém e fazer a diferença no mundo cresceu ainda mais. Então, eu passei por várias agências de publicidade, trabalhei em editoras, em veículos de comunicação, até que eu resolvi me lançar num grande desafio. Eu abri a minha editora e lancei algumas revistas, mas uma revista em especial que era a minha favorita. Eu lancei uma revista que era a minha voz, desde menina, a voz de fazer o bem para alguém. Foi aí que eu lancei a revista Estar Bem. Tudo para o seu bem-estar era o nosso slogan. O logotipo da revista que você vê aqui na capa do nosso podcast fui eu mesma que desenhei. E eu escolhi uma fonte arredondada que, segundo o Feng Shui, nos remete à energia circulando, não estagnada. As cores eu escolhi o verde, que nos remete à saúde e à natureza, e o lilás, que simboliza o equilíbrio, ao bem-estar e ao segmento mais holístico. Nós conquistamos muitos parceiros e eu pude dar voz a instituições sérias como a GRAAC, Fundação Abrinq, WWF, SOS Mata Atlântica e muitos outros. Nós chegamos até a 4ª edição e a boa notícia é que esse projeto está de volta. Eu, Lisete Capeleto, jornalista, radialista, cantora, junto com Selma Borrou, bióloga, professora universitária e empreendedora, vamos trazer para você semanalmente episódios em podcast, sempre com conteúdos muito importantes e relevantes para a sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. A partir de agora, você tem uma ótima companhia. Através da revista Estar Bem, você vai poder passar a enxergar a vida com outros olhos. Você vai ouvir melhor a sua voz interna e vai também ouvir tantos profissionais conceituados que estarão aqui trazendo o melhor para você. E o principal de tudo, através da revista Estar Bem, você vai passar a sentir a sua vida de uma forma diferente, muito mais plena e muito mais feliz. Por isso, queridos amigos e ouvintes da nova revista Estar Bem, este projeto, esta jornada está apenas começando. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhar conhecimento é um ato de amor. Ensina Mais Santos, Turma da Mônica, apoia o nosso projeto. Ouça agora Elementos da Natureza, uma série criada para você conhecer um pouco mais sobre as influências de alguns elementos naturais e como pode aproveitá-los para o seu bem-estar. Nesta primeira temporada, vamos conversar sobre os elementos mais antigos e perenes do nosso planeta: as rochas, gemas e cristais. Começa agora o Caminho das Pedras. Neste primeiro episódio, vou aproveitar a história da Estar Bem e trazer 2 cristais que têm tudo a ver com a ideia da revista. E não por acaso, têm as mesmas cores que a Lisete escolheu para a identidade da Estar Bem, o violeta e o verde. Primeiro vou te apresentar ao cristal de cor violeta. E imagino que você já saiba qual é, né?
Então, é a ametista. A ametista é uma variedade lilás do quartzo e tem a mesma composição química, é um óxido de silício. Mas enquanto o quartzo é incolor, a cor da ametista se dá pela presença de ferro, cromo e outros tipos de minerais. Sua cor pode variar de um lilás suave até uma tonalidade violeta bem intensa, mas sempre ela é muito transparente. O que é muito interessante sobre a ametista é a sua formação. Bem, na verdade, ela se forma como a maioria dos cristais, graças ao resfriamento lento de rochas vulcânicas. Mas o curioso é que geralmente a ametista é encontrada em geodos. Os geodos são cavidades que foram se formando na rocha vulcânica há mais de 130 milhões de anos. Enquanto elas resfriavam, os gases que iam sendo liberados iam provocando alguns buracos nessa rocha que ia endurecendo. E essas cavidades acabaram revestidas por dentro com camadas de cristais, que parece que crescem para o seu interior. A origem do nome da ametista vem do grego, onde o A é uma negativa e metatos significa intoxicar. Então, ametista significaria desintoxicar. E de acordo com uma antiga crença, este cristal protegeria seu dono da embriaguez. Desde os tempos antigos, acredita-se que as pedras tenham poderes energéticos específicos. A ametista, por exemplo, corresponde ao chakra frontal, ou terceiro olho. É também chamada de pedra da alma. Simboliza a mudança de um estado desperto normal para um estado meditativo. E está ligada à intuição e à espiritualidade. E também à sabedoria, equilíbrio mental e emocional, proteção contra as energias negativas e aumento da vitalidade e disposição. Agora vou falar do cristal verde, que nos remete às matas e florestas e ao poder das plantas. E aí a escolha das pedras ficou um pouquinho mais difícil, porque são várias as pedras que têm cor verde e energia positiva, como o quartzo verde, o jade, a amazonita, a malaquita, a ágata verde. Mas na verdade o que veio na minha mente foi a esmeralda. Já vou explicar por quê. A esmeralda é composta por um silicato de berílio, alumínio, silício e oxigênio. Ela apresenta uma cor verde intensa e pode ser transparente ou opaca. Ela é encontrada em minas de até 500 metros de profundidade, incrustada no meio da rocha. Normalmente, a esmeralda costuma ocorrer em veios de água quente, são chamadas hidrotermais, e ela é derivada do magma das profundezas da crosta terrestre. O nome esmeralda vem também do grego smaragde, que quer dizer pedra verde. O seu poder energético está relacionado ao chakra cardíaco. É o símbolo do curador. Estimula o poder próprio do reequilíbrio, revitalizando o corpo físico. E não foi por acaso que ela foi escolhida a pedra de 2020. Olha que coisa. Traz confiança, faz a conexão com o eu e o autoconhecimento, invoca coragem e equilíbrio espiritual e emocional. É também considerada pedra da proteção e da paz. Essas informações são muito interessantes, não é mesmo? Tanto a ametista quanto a esmeralda são pedras extremamente lindas e com muito significado. Se você quer saber mais, ficou com alguma dúvida ou ainda quer ver as imagens desses cristais, acesse o nosso site. Por hoje é só, mas na próxima semana vamos continuar o caminho das pedras. Até lá! Deixar sua casa mais harmoniosa. Quem não se preocupa em ter uma casa mais agradável para si e para receber a família e amigos. Então, foi pensando nisso que nós vamos trocar uma ideia sobre o que pode contribuir para que a gente fique bem em nossa casa.
Por exemplo, tipos de móveis, a disposição deles nos cômodos, a organização das nossas coisas e a presença de plantas dentro de casa. Desde pequenas, nós temos plantas dentro de casa. As plantas trazem mais vida aos ambientes e os deixam mais aconchegantes. Isso não chega a ser uma novidade, né? Na verdade, é uma prática milenar. Mas, nos últimos anos, ter plantas em casa está sendo apresentado como uma tendência de decoração. De acordo com o site da Universidade Mackenzie, a partir de 2017, essa tendência aparece mais fortemente entre arquitetos e decoradores que começaram a colocar plantas dentro de casa, de uma maneira obsessiva, e criar jardins em salas, quartos, como se fossem pequenas florestas internas. É um conceito chamado Urban Jungle, ou selva urbana de decoração. Você já tinha ouvido falar disso, Li? Já ouvi falar sim. E eu fico pensando até que ponto a pessoa que mora em apartamento e sente falta do verde se entusiasma com essa ideia e por conta própria decide aderir a essa nova tendência. E aí ela vai abarrotando a casa de plantas sem ter feito antes uma pesquisa prévia para saber se aquela planta se adapta ao apartamento que ela tem, né? Ou seja, quais são as necessidades que a planta teria, tipo rega, iluminação, enfim. Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção a esses detalhes. Não é só enfiar um monte de planta dentro de casa achando que está sendo ecologicamente correto, quando na verdade você não está sendo, não é mesmo? Eu também penso assim, Li. A pessoa ela não pode pensar só no aspecto estético da planta dentro de casa, mas também pensar no bem-estar da própria planta. Porque nem toda planta gosta de ficar na meia sombra, né? Como é o caso dos ambientes internos. Por isso, nesse nosso primeiro episódio, vamos conversar sobre a possibilidade do ouvinte, de você ouvinte, colocar plantas dentro de casa. Vamos iniciar com um cômodo que, por um lado, é meio complicado em termos de iluminação, mas, por outro, facilita a aprendizagem de cuidar das plantinhas, mesmo quando não se tem experiência. Adivinha o que é, Li? eu vou dar uma de bidu aqui. Plantas no banheiro, certo? Certo, isso mesmo. O banheiro é um extremo em termos de baixa luminosidade, porque a maioria dos nossos banheiros, principalmente para quem mora em apartamento, não tem um janelão e muitas vezes nem tem iluminação natural. Sim, eu imagino também que a planta tem que ser muito resistente. Também, no caso, o excesso de vapor. Por exemplo, para as pessoas que demoram no banho, assim como eu, que demoram muito tempo no banho, deixa a plantinha lá, tadinha. Então tem que pensar nisso também, né? É verdade. Eli, tem também essa questão da variação da temperatura quando a gente liga o chuveiro quente, né? O próprio vapor que você falou, que fica no ambiente. Então, a gente vai passar alguns critérios para o ouvinte, né, ter em mente quando for escolher as plantas para cultivar no banheiro. E, além disso, a gente vai também sugerir 4 tipos de planta que vão bem no banheiro. Sim, e lembrando que a Selma é bióloga, então ela tem, assim, propriedade para falar. Então, ela vai indicar para você, ouvinte, 4 plantas que são ideais para você colocar no seu banheiro. E para você que está nos ouvindo, para você saber ao certo como é a plantinha, você dá uma corrida no nosso site, porque você vai ouvir o nosso áudio aqui no podcast, e para conhecer direitinho a planta, você dá uma olhadinha no site, porque lá vão ter as imagens, né? Não é isso, Selma? Então já vai facilitar a vida das pessoas que estão nos ouvindo, né? Não só as imagens, mas os nomes também das plantas. Isso, exatamente, com certeza. Na hora de comprar, já vai ter todas as informações. Então, existem muitas plantas que podem ficar no banheiro, né, que aguentam excesso de umidade, uma temperatura variável, mas nenhuma planta aguenta escuridão total. Então, se o ouvinte tiver um banheiro ou um lavabo que não tem janela, então ele pode esquecer, não dá para pôr uma planta aí. Aí ele compra uma planta artificial. Uma planta artificial, exatamente. E o que eu vou colocar aqui para você, ouvinte, é a sugestão, antes de tudo, você deve analisar o ambiente e depois você procura a planta, não só aquelas que têm as características que se adaptam, né, às condições do banheiro,
mas também aquela que você achar mais bonita, que você gostar. Você não pode simplesmente entrar num site ou assistir um vídeo sobre plantas no banheiro e comprar o que eles indicam e depois tentar adaptar essa planta no banheiro. Você tem que fazer o contrário. Primeiro você vai analisar o seu banheiro e depois escolher uma planta cujas características se adaptem àquele seu ambiente. Então, assim, quais são as características que você tem que olhar no banheiro? Primeiro, iluminação. A janela do banheiro é grande ou a janela do banheiro é muito pequena? A luz que entra vai até onde no banheiro, né? Será que ela é suficiente para a plantinha? Você tem que avaliar também a umidade. Se for um lavabo, ele é mais seco. Se for banheiro onde se toma banho, é mais úmido, tem essa variação de temperatura também. E outra coisa que tem que observar é a ventilação. Essa é muito importante, porque assim, existem plantas de sombra, por exemplo, alguns tipos de orquídea que vivem no meio da floresta, então elas são vendidas agora como ornamental e elas gostam de ficar na meia sombra, mas elas não aguentam ambiente abafado. Então, se é um banheiro que vive com a porta fechada, a janela fechada, elas não vão aguentar, né? Exatamente. E uma última característica que a pessoa tem que analisar é o espaço do banheiro e as áreas de trânsito nesse banheiro, por onde é que você circula no banheiro, né? Para não colocar plantas que atrapalhem essa passagem, né? Colocar um vaso grande de planta perto da pia, aí você vai chegar na pia, fica esbarrando, aí não dá. Tá, então é a iluminação, vamos lá, só para fechar, as 4 características que tem que ser observadas, né? Uhum. É a iluminação, sim, a umidade, a terceira é ventilação. a ventilação, tá, e o espaço, ok. Tá bom? Então, essas plantas que agora eu vou indicar as 4, tá? Então, em geral, são plantas que têm a folhagem mais escura, porque elas se adaptam ao ambiente sombreado. Então, essas é uma característica de planta de meia sombra, são as folhas naturalmente mais escuras. Porque elas têm que ter mais clorofila para conseguir captar a energia solar, né, ou a energia luminosa para fazer fotossíntese. Bom, então a que eu escolhi em primeiro lugar é o que a gente já tem bastante familiaridade e é a samambaia. Tá? É uma planta que a maioria das pessoas deve lembrar que a avó tinha em casa, a mãe tinha em casa, né? Ela sempre foi planta queridinha para ficar dentro de casa. Mas, para o banheiro, não é qualquer tipo de samambaia. Tá. Existe, por exemplo, uma samambaia havaiana, que é uma bem pequenininha, com toda a folhinha bem trabalhadinha, é bem bonitinha. Mas ela precisa de muita luz, ela é tipo uma samambaia para varanda. Então, no banheiro, ela não vai bem. Tá? Já uma outra que deve ser bem conhecida também é a renda portuguesa e uma parente dela, renda francesa. São 2 samambaias que vão bem em regiões de meia sombra. Certo. Tá? Então, elas são ótimas para o banheiro, não requerem muita luz. E elas podem ficar suspensas também, Podem né? ficar suspensas e aguentam esse vapor que acontece quando a gente toma banho. Aliás, elas gostam do ambiente úmido em volta. Tá. Então, a minha primeira escolha seria uma samambaia tipo renda francesa. A segunda planta, também é bastante conhecida, é a jiboia. E a jiboia é uma planta dentro da floresta, né? E ela é muito interessante porque ela tem os ramos pendentes, o que dá a impressão de movimento. Então, é outra planta que dá para pendurar, sim, né, num lugar que não tenha gente passando, né, que a pessoa não passe. Ou então, se não for possível, pode colocar ela em cima do armário. Se tiver algum armário no banheiro, pode colocar um vasinho. E aí ela cai, ela pende na lateral. Tá. E ela tem um aspecto bem selvagem, a jiboia, né? Parece que você vai estar no meio da floresta com ela ali. Verdade. Eu gosto bastante. Agora, o que pode acontecer com
os nossos ouvintes é que quando eles forem procurar plantas de banheiro ou em sites, revista de decoração, eles vão encontrar algumas fotos com plantas no chão, uns cachepôs grandões e tal. Mas isso só dá certo se o banheiro for grande. No caso da maioria dos apartamentos, né? Principalmente apartamentos mais... Os mais modernos, né? Mais modernos. Esses banheiros, assim, 2x3, 1,5 por 2,5. Fica difícil colocar o vaso no chão. Sim. Né? Por isso essa sugestão de colocar a planta suspensa no teto ou no armário, né? A terceira plantinha, que é muito gracinha e tem uma história por trás, que eu acho bem legal, ela é chamada de tostão, mas também é conhecida como dinheiro em penca. E alguns consideram que ela é uma semi-suculenta. E ao contrário das suculentas, que adoram sol, adoram o ambiente seco, o substrato mais seco, essa aguenta a umidade, né? Ela, inclusive... Pode ser usada em canteiro para fazer forração e tal. E tem umas folhinhas pequenininhas, é bem graciosa, né? E essa cabe num vasinho pequeno, que pode colocar na bancada ao lado da pia. Ou pendurada, ou em cima do armário, porque ela também tem os raminhos que pendem, né? À medida que ela vai crescendo, ela pode emitir esses raminhos. E você sabe qual que é a história que acompanha essa plantinha tostão, Li? Existe uma tradição com essa... uma coisa assim, se você tem em casa, você atrai prosperidade, é isso? Você vai ganhar dinheiro se você ganhar a plantinha. Então, se alguém te perguntar, o que você quer ganhar de aniversário? Então, se você quiser, você pode me dar um vasinho, então, dessa planta. Exatamente. Agora, veja bem, Selma, eu sei que tem 2 tipos de planta com esse nome, dinheiro em penca, mas dinheiro em penca é um nome popular. Como é que é o nome científico? Quer dizer, para o nosso ouvinte chegar na loja e comprar a planta certa, como é que ele faz? Você pode passar os nomes corretos, nome científico para o nosso ouvinte, para ele saber, para ele conhecer? Lembrando que os nomes vão estar descritos no nosso podcast, porque os nomes são bem complicados, né? Então, você pode correr no site, dar uma olhadinha. No nosso podcast vai estar a descrição dos nomes. Isso daí é muito importante, Li. Foi bom você lembrar. Porque o nome científico, ele é único para cada gênero, cada espécie, né? E o nome popular não, que nem você falou, né? Dinheiro em penca tem 2 plantas. E aí a pessoa não vai saber exatamente de qual eu estou falando. Então, essa que eu falei, a dinheiro em penca, ou tostão, que a maioria conhece como tostão, é chamada de Calisia repens, tá? Esses nomes sempre, eles são ou homenagem a alguém, ou então o significado do que a planta apresenta, mas tudo em latim, por isso que você falou que é meio complicado, não é usual, né? Tá? Então, a dinheiro em penca é Calisia repens, a jiboia que eu falei anteriormente é Epipremnum pinnatum, é o nome dela. E a renda francesa é chamada de Rumora adiantiformis. Ai, que chique. Tá? Então... que graça. Gostei do nome. Tá. Tá bom. Tá bom. E a última planta que eu vou apresentar, né, vou sugerir, a quarta e última planta, é o lírio da paz. Ai, adoro. Que você não vai acreditar, mas ela é parente da jiboia, da mesma família. Da família arácea, que é a mesma do antúrio e tal. Né? Então, já vou falar o nome científico dela, é Staphylococcus valici, é o nome científico. E o lírio da paz, na verdade, ele parece um antúrio. E diferentemente do que eu já falei das 3 primeiras plantas que eu sugeri, essa lírio da paz é mais engraçadinha porque ela tem flores. Sim. Tá? Ela tem flores que são umas flores bem pequenininhas, branquinhas, num eixo. Dá um contraste com a folha escura, tá? E ela aguenta bastante. É a meia sombra, ela aguenta a umidade. E ela é parente do antúrio também, né? Como eu tinha falado. Então, o que a gente vê de branco, né, que parece uma pétala gigante branca, não é. É uma folha modificada. E as florzinhas, elas ficam num eixo, que a gente chama de inflorescência. Ficam todas ali arrumadinhas, né? Parecendo mesmo antúrio, só que ela é branca. Então, ela é bem interessante para esse ambiente de banheiro. Agora, o interessante é que existem 5 espécies de tamanhos diferentes. Então, só para explicar,
O gênero é esse Staphylococcus, que é o nome. O primeiro nome é o gênero. E o Valice é a espécie. Então, existem 5 gêneros, né, de Staphylococcus, com espécies diferentes, e elas têm tamanhos diferentes também. Então, por exemplo, existe uma gigante que tem até 1,90 m. Uau! É uma planta que não dá para você pôr no seu banheiro, se for um tamanho Sim, normal, mas dá para lógico. pôr na sala, né? Nossa. Ela fica bem Tá assim, linda de canto, assim, uma sala exuberante, grande. né? Nossa, É. tá linda. E até essa Valice que chega a 40 centímetros de altura, nem isso. Tá. Então ela é mais baixinha. Uhum. Tem chamado mini lírio da paz. Tá. Né? Então, se for comprar, às vezes ela vem uma plantinha bebê e aí a pessoa fala, que pequenininha, vou levar essa. Aí ela começa a crescer e fica gigante. Então tem que pedir na floricultura, no garden, o mini lírio da paz. É uma que não vai crescer. Não vai crescer muito. Se a pessoa não tiver espaço suficiente, no caso, né? Claro. Tá. E essa você pode pôr num vasinho em cima da bancada do banheiro. Tá, e se a pessoa não tem nenhuma bancada no banheiro, como é que tem alguma outra maneira de colocar a planta lá? Então, eu pensei nisso também, e a minha sugestão é que a pessoa pode encomendar ou fazer mesmo um nicho de madeira para pôr numa parede, que ela tenha uma parede vazia, né? Tá. Aí faria um nicho sem fundo, porque está no banheiro, então é bom não acumular umidade, e fazer de madeira mesmo, tipo um cedrinho. Tá. Porque se for MDF, que é a maioria dos móveis hoje, assim, mais baratos são de MDF, o que é muito bom, eles aguentam. Mas não é bom para o banheiro, porque eles absorvem muita umidade. Então, uma de cedrinho, ela aguenta. Tá. Se passar um verniz marítimo ou pintar com esmalte, ela aí aguenta vários anos. E aí pode pôr as plantinhas nesse nicho. Vai ficar lindo, né? Eu acho que é uma sugestão para quem não tem a bancada, ou a bancada tem muita coisa em cima. Entendi. E, Selma, como é que a gente faz, no caso, na questão da rega dessas plantas? No caso, eu imagino que acumule aquela água com lama embaixo, né? Como é que as pessoas têm que fazer para regar, para cuidar dessas plantas que vão estar no banheiro? É importante que não fique essa laminha embaixo, né? Essa água embaixo. Porque o normal é que você, né, como você vai usar a planta no banheiro para ela ficar bonita e tal, você coloque um cachepô. E o cachepô não tem furo. Tá. Mas o vasinho de plástico que você vai pôr lá dentro, ele tem. Então, você rega, a água sai do vasinho e vai para o cachepô. Então, você tem que retirar essa água, senão ele pode realmente apodrecer as raízes, tá? Porque ela ficar lá acumulado. Sim. E para evitar essa laminha que você falou, porque é normal que quando você regue, a terra vai junto um pouquinho e tal. Sim. Existe uma manta que é muito usada em jardinagem, chamada manta de bidim ou manta geotêxtil. Então, essa manta deixa a água passar, mas a terra não. Né? Então, evita que fique essa lama, essa sujeira ali. Tá, mas de quanto em quanto tempo tem que regar a plantinha? Ah, sim. Então, o normal é regar a cada 2 dias. Ah, beleza. Mas não é uma regra. Porque se ela está no ambiente mais úmido, pode ser que em 2 dias você vá verificar e o substrato, a terra ali está molhada ainda, está úmida. Então, você não vai precisar regar. Então, existe um teste que você faz com o seu próprio dedo para ver a umidade do substrato. Entendi. Em vez de ficar regando, porque falou que é 2 dias, então cada 2 dias eu vou regar. Não é tão rígido assim, aí né? acaba matando a planta, Exatamente. né? Entendi. Tá? Tá. Então, é assim, a conclusão que a gente chega, né, com as perguntas que a gente vai se fazendo com a intenção de pôr uma planta no banheiro, é que não adianta só você ter a planta no banheiro, você tem que saber cuidar dessa planta e não achar que porque está no banheiro e vai ter umidade que ela vai conseguir sobreviver sozinha, né?
Sim, com certeza. E essa tendência de selva urbana é uma tendência de decoração, né? Então, até que ponto as pessoas contratam um paisagista que fazem uma bela floresta dentro do banheiro ou dentro da sala e a pessoa fica achando que se criou uma peça de decoração. Só que, na verdade, a planta morre. Aí a pessoa vai e troca por outra. Mas então nós pensamos que isso não é o certo, né? Então você, ouvinte, tem que se preocupar não somente com a estética da sua casa, mas também com o bem-estar das plantas. Não é isso, Selma? Exatamente. E se você, ouvinte da Revista Estar Bem, gostou desse assunto e quiser interagir e participar conosco, mande sua sugestão para o nosso e-mail, revistaestarbem.com.br. Você pode entrar lá no link contato e enviar sua sugestão para nós. Também no Facebook, nossa página no Facebook e também nossa página no Instagram. Ainda você também tem nosso canal no YouTube. Um beijo para vocês. Vamos continuar com a nossa programação. Fiquem aí. Para você que também adora a sétima arte, está no ar Estar Bem no Cinema. Nesta primeira edição, nós vamos falar sobre Blade Runner, o caçador de androides. O filme retrata o comportamento e as aflições de uma civilização de maneira muito tocante e reflexiva. Blade Runner é um filme de ficção norte-americano de 1982, dirigido pelo renomado diretor e produtor britânico Ridley Scott, estrelado por Harrison Ford, Daryl Hannah, Sean Young, Rutger Hauer, entre outros. O roteiro é focado numa decadente e futurista cidade de Los Angeles e na fuga de um brutal e esperto grupo de replicantes, que são seres considerados inferiores, tratados como escravos, que serviam apenas para o propósito de exploração e colonização de outros planetas. O aposentado caçador de androides Rick Decker, vivido por Harrison Ford, reluta, mas acaba concordando em realizar mais um trabalho para caçá-los. O filme não alcançou bons números nas bilheterias da América do Norte, mas apesar disso, ele se tornou um clássico cult e atualmente considerado um dos melhores filmes já feitos. Ganhou um Oscar em 83 por melhor direção de arte e efeitos visuais, ainda indicado para o Globo de Ouro e Prêmio Saturno no mesmo ano. A trilha sonora foi composta pelo músico grego Vangelis, que compôs toda a trilha musical para o filme. E o sucesso foi tanto que depois dos 3 lançamentos para o álbum nos anos de 82, 94 e 2007, para comemorar os 25 anos do filme, o álbum foi remasterizado e relançado com a adição de 2 discos contendo canções utilizadas no filme que não haviam sido publicadas anteriormente. E não para por aí. Este longa teve uma continuação. Em 2017, foi lançado Blade Runner 2049, dirigido por Denis Villeneuve, tendo como protagonistas Ryan Gosling e Harrison Ford, contando também com Ana de Armas e Robin Wright. Decorridos 30 anos após o filme original, a trama acompanha os passos de Kay, um replicante que trabalha como Blade Runner para a polícia de Los Angeles. O filme foi aclamado pelos críticos, com alguns considerando-o como uma das melhores sequências cinematográficas já produzidas, além de ter sido muito elogiado por suas performances, direção, fotografia, efeitos visuais, trilha sonora e design de produção. Recebeu 5 indicações ao Oscar, das quais venceu em 2, fotografia e efeitos visuais. Também levou o prêmio BAFTA nas 2 categorias. Já nas bilheterias, terminou por arrecadar um número bem inferior ao previsto pelos seus produtores. E desta vez, a trilha sonora foi composta por Hans Zimmer e Benjamin Wolfish. Você pode encontrar as 2 produções de Blade Runner em diversas plataformas. Estar Bem no Cinema de hoje fica por aqui. Até a próxima! E chegamos ao final deste primeiro episódio da Revista Estar Bem em novo formato, em podcast. Participe conosco por meio de nosso site, revistaestarbem.com.br, ou então através de nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube. Vai ser um grande prazer contar com a sua participação. Em nosso próximo episódio, a influência das cores em nossa vida. Contamos com você. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!
Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo pra você ir além. Revista Estar Bem.